muitos sabem, né? Então eu ainda estou me apropriando das informações. E hoje eu tive informação de que os alunos na nossa rede municipal, nós temos, por exemplo, um aluno autista, ele está inserido numa sala de aula comum e esse aluno tem um cuidador, né, para acompanhá-lo nas aulas. A equipe que está aqui não me deixa mentir sozinha, não é isso? Então, que hoje é acompanhado por um professor cuidador, tá? Esse professor não tem, ele é professor de História, de Geografia, do curso de Pedagogia, enfim, né? Ele não tem uma qualificação específica para tratar do autista, por exemplo, mas ele está acompanhando aquela criança autista na sala de aula durante o seu período letivo, é isso? Se eu passar alguma informação diferente aqui, por favor, me corrija, porque eu estou me apropriando hoje da informação. Então, o que eu perguntei para o professor foi, haveria possibilidade de um curso aí de 160 horas para este cuidador? Porque eu, enquanto educadora, já ouvi diversas queixas de professores que dizem assim, olha, eu tenho 30 alunos na classe, 40 alunos na classe, e o que eu faço com aquele autista que está ali? O que eu faço com aquele surdo-mudo? O que eu faço com aquele... Quer dizer, o aluno que tem alguma dificuldade, alguma deficiência, e que o professor não está apto, né? Não está em condições de lidar com ele na medida em que ele não foi preparado para isso. Eu estou reproduzindo a fala do professor. Não significa especificamente aquilo que eu penso, aquilo é a reprodução. Hoje, nós já temos na rede a figura de um professor, né, de um cuidador que está lá acompanhando este aluno. Ok, ele precisa ir ao banheiro, ele precisa não sei o que, ele está acompanhando. Tudo certo. Agora, minha pergunta é, este profissional que está acompanhando, está preparado adequadamente? O Instituto tem condições de preparar este profissional? Esta pergunta. Olha, eu vou responder, vou fazer uma brincadeira, mas eu vou explicar. Se o Instituto tivesse condições, ele faria para ele mesmo. O que você falou da rede acontece lá. Nós temos autistas, um pelo menos, mas acho que é mais de um, né? Mais de um autista, já tivemos no passado outros. Nós temos altas habilidades, um aluno, não é isso? Vários surdos, só temos uma TIL, uma tradutora intérprete de Libras. Temos professor de Libras, mas só temos uma intérprete. A gente também tem que se virar nos 30. Enquanto você estava falando, estava perguntando para a professora Ana Paula se o nosso diretor acadêmico fez esse levantamento. Fez porque a própria colega nossa levou, que é a moradora aqui de Cubatão, levou para a comissão, foi para a comissão do PD ou foi para a comissão do PD? Levou essa demanda e eles fizeram um levantamento e a gente realmente precisa de muito conhecimento específico. E daí, infelizmente, a gente não consegue atender. Pelo menos não agora. Okay? Mais alguém? Boa noite. Meu nome é Genaldo, sou servidor de carreira da Secretaria de Finanças e eu queria, primeiramente, parabenizar pela audiência do Instituto, isso é importante para a cidade, para a região. E, como objetivo da audiência, a gente colher as informações da cidade, da região, no sentido de você propiciar capacitação para a nossa juventude, de acordo com o potencial que tem a região, os desafios que eles apresentam. A gente vamos fazer uma leitura hoje de Cubatão, como Cubatão. Uma vez um amigo falou que quando Cubatão vai mal, toda a Baixada vai mal. Então é importante que Cubatão desenvolva, vá bem, para que isso reflita também em toda a Baixada Santista. Então aqui a gente está percebendo que está havendo uma mudança um pouco do perfil da cidade, que no passado, que ainda é hoje petroquímico, industrial, e que a gente percebe que a partir de 2014 e 2015 houve um desaquecimento na parte, principalmente da Uzi Minas. Hoje, que afetou drasticamente a cidade, tendo desemprego e tal, a arrecadação caiu bastante em termos de ISS.
Mas a gente percebe que ali, do lado da Usimense, tem um potencial muito grande, que eu entendo que ali talvez seja o futuro da nossa cidade e região, com potencial de crescimento do ponto de vista econômico. Então eu pergunto, não seria a hora, talvez o Instituto possa pensar na possibilidade de criar algumas ferramentas, alguns cursos específicos para a questão portuária? Nós temos ali o Porto da Usimense, que é um porto privado que pode também transacionar carga de terceiros. A legislação já permite isso, então ali tem um potencial de crescimento muito grande. Então, de repente, preparar a juventude, os jovens, para que possam se apropriar dessas informações e se capacitar para um futuro que está se apresentando para a nossa cidade. Né? A cada dia que passa, a gente perde algumas empresas do rumo da área de fertilizantes, adubos, né? Que isso está prestes a acontecer, e a gente tem que se preparar para que o futuro que está se apresentando, nesse aspecto da parte portuária, que aquela parte lá do canal do Piaçaguera, ali tem um potencial muito grande, portuário e turístico. Então, talvez seja nessa área que a minha sugestão, se o Instituto já pensou alguma coisa nessa área. Se não pensou, eu acho que pode ser importante pensar daqui para frente. Obrigado. Obrigado, Geraldo. Na verdade, a gente já pensou em vários outros cursos. Mas, infelizmente, vamos falar, deixa eu mudar para não ficar estranho. A gente não é muito fluido, né? O Instituto Federal, ele não é muito fluido. Então, assim, ele não consegue criar cursos de acordo com o arranjo produtivo local. A não ser que o campo seja novo naquela região. Como a gente já parte de 3 eixos tecnológicos bem definidos, bem estabelecidos, a gente tem uma barreira muito grande. Por exemplo, uma limitação. Por exemplo, todos nós somos servidores concursados e efetivos. Nós temos uma limitação, hoje ainda devido à lei, de 90 professores. Para abrirmos um curso novo, com especializações novas, com formações diferentes do que a gente tem, precisaríamos de ter novos professores, porque praticamente surgiria um eixo tecnológico novo. E a gente não é o mesmo caso da área da saúde, a gente não consegue atender. Por isso, essa é a limitação. Ok? A professora Ana Paula, que é da comissão, está falando que também foi levantado a logística portuária no ano passado também. Eu lembro que a Elinice falou com a gente no curso de petróleo e gás, quando estava nessa. Antes ainda do pré-sal, antes não, quando estava falando do pré-sal e tal, a gente tem esses limitadores, né, as áreas com as quais a gente trabalha. Se fosse uma audiência pública para um campus novo, ou que não tem ainda todos os cursos definidos, certamente seriam, né, 2 necessidades, 2 apontamentos que seriam registrados e que é uma possibilidade de seguir em curso com os dois, um dos dois, bastante grande. Todos responderam? Já entregaram o questionário? Mais alguma pergunta? Bom, boa noite a todos. Inicialmente, parabenizá-lo, professor Robson, toda a sua equipe. Eu fico assim extremamente feliz, né, que eu acompanhei desde vamos dizer assim, das estacas que começaram a ser batidas ali no Casqueiro, e que já havia essa proposta, não do Instituto, né? Antes era a Escola Técnica Federal e agora o Instituto Federal. Eu convidei algumas pessoas aqui da comunidade, até porque eu entendo que a formação profissional, antes já fazendo a minha pergunta, dizer que as pessoas devem pensar naquelas sugestões ali, agente de desenvolvimento cooperativista. Então, a educação, a formação profissional, Reginaldo, no nosso país, ela é fundamental. E quando você tem uma cidade pequena, que é Cubatão, dentre as 9 cidades da região metropolitana não, da Baixada, oxalá ainda vamos chegar a ser metrópole,
Nós estamos que Cubatão é a menor cidade, né? Portanto, você tem o privilégio de ter um instituto a nível nacional como instituto. Ou seja, hoje, passando de curso de graduação, os melhores são a pública, né? Que no passado, desde o ensino fundamental ao médio, melhor a pública. Eu estudei em escola do Estado, no Júlio Conceição. Ou seja, minha professora, a professora Márcia, da época, ela descobriu que eu tinha uma deficiência em matemática. O que ela fez? 10 vezes eu fazia todo dia cada casa de matemática, de 1 ao 9. Ou seja, até hoje, o Pedrinho está ali, é engenheiro, é melhor do que eu em conta, mas até hoje eu desafio alguém a ser melhor do que eu em matemática. Por quê? Porque estudei no Estado, né? O Estado, na década de 80, para cá é que começou a ter uma decaída. Ontem fui fazer um concurso público, né? E por que a minha fala eu vou dizer isso? 19 vagas aqui na Câmara Municipal, 13 mil inscritos. Ontem eu observava pelas placas dos veículos, Marisa. É Marisa, né, que está ali? Carro de todo o Brasil, do estado de São Paulo, desde Campina até os confins do estado. Ou seja, para concorrer a 19 vagas, 13 mil inscritos. O que eu quero dizer com isso, minha gente? A solução está aqui, ó. É voltar para os bancos de escola. Emprego hoje, está aqui o secretário do emprego. Maior desafio dele hoje na prefeitura é buscar oportunidade de renda e trabalho. Ele já está aqui com os cabelos brancos, porque não é fácil para o município fazer isso. O Estado já é difícil, imagine